Olá, estudantes, estamos aqui de volta. Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente vai agora começar a trabalhar aí com orientação a objetos, criando aí a nossa primeira classe. Então, vou vir aqui na pasta src e vou criar aqui uma nova pasta e eu vou chamar essa pasta de Models. Por que Models? Existe um padrão, né? Um padrão arquitetural, talvez, ou de design, não sei exatamente, chamado MVC. É uma sigla que significa Model View Controller. Basicamente, o MVC é uma forma de você pensar na sua aplicação em três grandes camadas. Na camada de baixo, a gente tem a camada de modelos, ou a camada de models, que é o M do MVC. Basicamente, nessa camada a gente tem todo o modelo de domínio da aplicação. Então, o que é isso? Aqui é onde eu começo a pensar quais são as entidades do mundo real que a minha aplicação trabalha, né? Que estão dentro do domínio da aplicação. Então, por exemplo, eu estou lá desenvolvendo uma aplicação bancária. Então eu vou ter ali algumas entidades que eu posso reconhecer, como por exemplo, eu tenho cliente, eu tenho uma conta bancária, que é a conta, por exemplo, de pessoa física. Eu posso ter esse cliente, pode ser um cliente de pessoa física ou pessoa jurídica. Dentro desse contexto, eu posso ter também uma conta de pessoa jurídica. Então, fazendo essa análise, eu já começo a identificar aí algumas entidades do mundo real. E para cada entidade dessa, eu vou criar um modelo onde eu especifico quais são os dados que eu tenho inerentes para cada entidade dessa e também as ações que eu posso ter dentro de cada entidade dessa. Então, por exemplo, imagine aí que eu tenho uma conta bancária. Bem, logo de cara, quando eu penso na conta bancária, eu posso pensar que dentro dessa conta bancária eu tenho um saldo, ou seja, algum valor ali em dinheiro. E pensando no saldo, eu posso já imaginar algumas ações, como por exemplo, eu posso depositar dinheiro, ou seja, incrementar esse saldo, eu posso sacar dinheiro, ou seja, eu estou tirando dinheiro, decrementando esse saldo, eu posso simplesmente consultar, eu quero ver aí o saldo, né? Quero tirar um extrato, alguma coisa desse saldo, que é simplesmente retornar o valor do saldo. Então, a gente já começou aqui a fazer uma análise, ainda meio precoce, orientada a objetos, onde eu identifiquei aí uma entidade, que é a conta bancária, um atributo, que é o saldo, e 3 operações em cima deste atributo: consultar, sacar e depositar. O que eu faço agora? Agora eu vou partir para a minha programação orientada a objetos. Essa conta bancária vai se transformar em uma classe. Ela vai ser o meu primeiro modelo aqui de dados. Com a pasta model selecionada, eu vou clicar aqui em novo arquivo. Eu criar aqui o arquivo conta bancária.ts, TS de TypeScript, e Enter. Como eu falei, a entidade aqui, né, o meu modelo de dados, ele vai se transformar em uma classe. Então, eu vou utilizar uma palavra reservada aqui do TypeScript chamada class. Logo em seguida, eu vou colocar o nome da classe. É uma boa prática que o nome da classe tem o mesmo nome do arquivo. Perceba também que no nome do arquivo eu estou utilizando o padrão Camel Case com a primeira letra em maiúsculo. É um padrão aí de nomenclatura de classes. E eu vou fazer do mesmo jeito aqui. Então, conta bancária. E vou abrir chaves, fecha chaves. Qual que é o próximo passo? Vamos começar do básico. Então, na minha análise ali orientada a objetos, eu identifiquei que uma conta bancária, ela tem um dado que é muito importante, que é o saldo. Dentro da orientação a objetos, eu chamo esse dado de atributo. Então, eu identifiquei aqui, logo de cara, um primeiro atributo, que é o saldo. Então, eu vou colocar ele aqui, saldo. Agora, continuando a minha análise, eu tenho que pensar qual que é o tipo de dados que eu utilizo para saldo. Bem, saldo é um valor numérico, né? Um número real. No TypeScript a gente tem alguns tipos pré-definidos e dentre esses tipos básicos a gente tem o tipo number, que é utilizado tanto para números inteiros e números reais. Você tem o tipo string, que é para strings, né? Cadeia de caracteres. O tipo boolean, né? Para valores lógicos, true ou false, e mais alguns outros tipos. Aqui, basicamente, eu vou utilizar o tipo number. Então, como que eu faço isso? Eu vou colocar 2 pontos, espaço, number. Mais uma coisa importante, assim como no da DS6 para frente, né? No TypeScript o uso de ponto e vírgula ele é opcional. Nessa série eu não vou utilizar ponto e vírgula. Bacana, então já tenho aí esse atributo. O próximo passo seria eu já criar as operações em cima deste saldo. Mas aqui é importante entender uma coisa antes. Ok, a classe conta bancária vai definir para mim o que é uma conta bancária dentro da minha aplicação, no domínio da minha aplicação. Porém, a gente sabe que dentro do contexto do banco, você tem vários clientes e, consequentemente, cada cliente vai ter a sua conta bancária. Ou seja,
O Sidney tem a conta bancária dele, a Maria tem a conta bancária dela, o Rodrigo tem a conta bancária dele. Então cada um tem sua conta bancária, que é uma conta diferente. Dentro da orientação a objetos, a gente chama cada conta dessa de instância, ou seja, o Sidney tem uma instância de conta bancária, o Rodrigo tem uma instância de conta bancária, a Maria tem uma instância de conta bancária. Quando a gente cria uma instância, a gente diz que a gente está criando um objeto. Aí a gente achou, né, a palavra-chave orientação a objetos. O objeto basicamente é uma instância de uma classe. Ah, agora eu entendi! Então eu tenho a classe conta bancária e cada conta dessa de cliente vai ser um objeto. Bem, e daí? No caso aqui do saldo, antes de eu começar a fazer as operações, por exemplo, eu quero sacar, eu quero depositar. Se eu for depositar R$50, basicamente o que tem que ser feito aqui é incrementar R$50 em cima do saldo anterior. Mas para que essa brincadeira dê certo, eu preciso ter um valor inicial para esse saldo, porque como é que eu vou incrementar algo que não tem valor? Eu vou jogar mais 50 lá, mas mais 50 em cima do quê? Da mesma forma, eu vou sacar R$10, mas vou tirar R$10 da onde? De que valor? Então, eu preciso inicializar esse saldo aqui com o valor zero, falando, ó, inicialmente você tem uma conta zerada. O cliente acabou de abrir a conta, né? Não tem nada lá dentro. Como que eu inicializo isso? A forma mais correta de você inicializar esses valores de atributos é dentro de um método especial chamado construtor. A função do construtor, além de construir, né, instanciar um objeto, é também inicializar os valores necessários para que a gente consiga começar a trabalhar com esse objeto. Como que eu crio um construtor aqui na minha classe? Eu vou utilizar uma palavra reservada chamada constructor. O construtor, como eu falei, ele é uma função, basicamente ele tem a estrutura de uma função, e ele pode ou não receber parâmetros. O que vai definir se eu tenho que receber parâmetro ou não? Vamos pensar, a minha ideia aqui é inicializar o saldo. A grande pergunta que eu tenho que fazer é, esse saldo ele tem que ser inicializado com um valor fixo, um valor constante, ou ele tem que ser inicializado com algum valor específico? Quem vai responder essa pergunta é você. Você vai analisar o problema e vai tentar identificar isso. Dentro aqui do nosso estudo de caso, a ideia é que quando o cliente cria uma conta, inicialmente essa conta tem saldo zero, ou seja, não tem nenhum dinheiro lá. Então não precisa, para inicializar com zero, não tem necessidade nenhuma de eu receber esse valor aqui no construtor. Quem for criar a conta vai precisar passar isso, porque sempre vai ser zero. Então basicamente é só eu jogar dentro aqui do corpo do construtor, eu jogar o zero lá para dentro do saldo. Agora, se no seu domínio, aí, na sua aplicação, você fala, não, o cara pode criar uma conta já com algum valor, ele já vai criar conta e um depósito atrelado. Então você deveria receber esse valor ali como um parâmetro no construtor. Bem, então no nosso caso não vai ser assim, então eu vou inicializar esse saldo com zero. O seguinte, o saldo, apesar de todas as contas começarem aí com zero, o saldo ele é inerente de cada instância, ou seja, de cada objeto. Então toda vez que a gente vai fazer referência a um valor que é específico de cada objeto, de cada instância, a gente utiliza um operador de autorreferência aqui, que é o this, ou isto, né? Ele basicamente, como é que eu interpreto esse this? Ele fala, ó, eu estou fazendo referência a esta instância, a este objeto. Então eu vou colocar aqui this.saldo recebe zero. O que eu estou dizendo aqui? Ó? O saldo desta conta, deste objeto, desta instância está sendo inicializado com zero. Basicamente o this faz referência a este objeto. Oi!